Romanos 9, 19 até o final diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, ele clama a Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Agora pedimos que o Teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Queremos sair daqui, ó Senhor, entendendo o que ela significa e sendo desafiados pelo Teu Santo Espírito a viver de uma forma justa, boa e agradável. Pai Todo-Poderoso, nos ajude, nos ilumine, abra o nosso entendimento e desafie o nosso coração a fazer aquilo que Te apraz. Guarda-nos, Senhor, no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o tema desta noite é vasos nas mãos de Deus. O texto vai falar de vasos de honra e vasos de desonra, e vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer aqui uma breve introdução, lembrando que Paulo já apresentou a eleição, e agora ela fala que essa eleição acontece por vontade única e exclusiva de Deus, é um exercício da sua misericórdia. E nesse texto agora, ele vem trabalhando isso, falando sobre o poder de Deus e o direito de Deus de fazer o que bem lhe apraz com quem quiser, entendendo que cada um de nós é literalmente barro em suas mãos. Do barro fomos formados. Nós sabemos a história de Adão. O Senhor o fez do barro. E então aqui, na mesma ilustração, na mesma alegoria, vamos caminhando também, sabendo que o Senhor nos fez do pó da terra. E ao pó da terra também nós voltaremos. Olhando para o texto, nós vemos algumas perguntas interessantes. Vemos como Paulo vai tratando isso no decorrer da sua carta. Já tratamos desse processo filosófico, chamado maêutico, de perguntas e respostas, e aqui ele apresenta já no verso 19, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ele vai dizendo assim, quem pode fazer oposição a Deus? Quem pode se levantar contra Deus e dizer, eu não vou servi-lo, eu não vou fazer o que Ele quer, eu não estou em suas mãos? É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai falando e dizendo, ninguém tem do que resmungar. Deus é o soberano. Ele é quem manda. Ele é o Criador. É Ele quem dá a vida e Ele quem tira a vida. E então, nós vamos caminhar, segundo o texto, em cima disso. Em primeiro ponto, meus irmãos, eu quero tratar com vocês, é que Deus é o oleiro por excelência. Se há uma figura no Antigo Testamento aplicada a Deus, é a figura do oleiro.
ela se encontra em Isaías, capítulo 29, verso 16. Eu quero ler para os irmãos, diz assim: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita disseste do seu oleiro: ele nada sabe. Então o profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo Jesus, já aplicava isso ao Senhor. Já fazia essa comparação. Jeremias, capítulo 18, verso 6, falando a respeito do Senhor, e ele trazendo para si essa figura do oleiro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, quando o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, aqueles a quem ele trata, a quem ele escreve, aqueles que são os seus leitores, entendem perfeitamente o que ele está falando. Quando ele evoca a figura do oleiro, do barro, do vaso, da honra e do vaso da desonra, eles imediatamente fazem um correlato com o Senhor Todo-Poderoso. E então, estabelecendo assim Deus como esse oleiro, Paulo direciona o pensamento deles sobre o propósito do oleiro. Qual é a função do oleiro? Fazer vasos. E é direito dele, exclusivamente dele, como um criador, estabelecer a serventia de cada vaso. É interessante, eu acredito que vocês já viram em filmes o trabalho de oleiros, já viram em, talvez, propagandas, oleiros fazendo isto. Como eles moldam o barro, colocam na roda, ela vai girando e vai dando forma, e cada um, dentro da sua possibilidade, capacidade e criatividade, faz um vaso. Alguns ficarão com as bocas bem grandes, bem abertas, outros ficarão bem pequenininhos para colher flores, mas é o oleiro quem determina a serventia de cada um deles. É ele, o Criador, e é por isso que nós não somos iguais. Cada um de nós tem uma forma diferente de ser, de pensar, de agir, de sentir. E quem nos fez assim? Deus. Ele é esse oleiro que faz de cada um de nós aquele que ele bem quer. Paulo vai argumentando e dizendo que o Senhor, como Criador, estabeleceu essas nações. Ele vai dizendo nos versos seguintes, né? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Você pode dizer o formato que você quer, o jeito que você quer ser? Não. Quem determina isso é o Senhor. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? É a escolha de Deus. Vasos que irão glorificá-lo e vasos que não irão fazer isso. Todas as pessoas sobre a face da terra foram criadas por Deus. Todas. Pessoas boas e pessoas ruins. Todas elas foram criadas por Deus. E cada um com o seu devido propósito. E aqui é que, às vezes, nós temos dificuldade de entender isso. Por que Deus permite que alguns destes vasos sejam vasos que estarão cheios de violência, de ganância, de ódio? Como Deus permite que tantos vasos se ajuntem para fazer o mal, para machucar pessoas, para quebrar outros vasos? Não são todos vasos do Senhor? E o apóstolo Paulo então diz: existem vasos e vasos. Uns para honra e outros para desonra. Uns para a salvação e outros para a perdição. Olhando para estes vasos, vemos que isto vem do Senhor.
Então nada, nem ninguém vem a este mundo ou acontece sem um propósito. É disso que o apóstolo Paulo está tratando. Deus é soberano sobre todos. Ele sabe exatamente tudo. E Ele está no controle de absolutamente tudo. Sabe aqueles dias que você acha que Deus não está te vendo? Que parece que você está sozinho? Que parece que o universo conspira contra você? Que pessoas se levantam para denegrir a sua imagem, prejudicar você? Sabem esses dias? Conhecem esses dias? Lembram do salmista, do salmo que nós lemos? De Davi, que cometeu um pecado e por causa disso, todos estavam buscando o seu mal, querendo tirá-lo do trono, querendo tirar-lhe a vida. Isso não significa que Deus não está vendo, que Deus não sabe, que Deus não conhece. Vasos que servem para honra e vasos para desonra. Vasos que vão mostrar sua pureza, sua utilidade, na medida em que o oleiro vai trabalhando com eles. Vasos que mostram as suas impurezas no decorrer do processo de formação. O barro, ele pode aparentemente estar muito bom, mas às vezes há pequenas pedrinhas dentro dele. E na hora da secagem, na hora de pôr no fogo, na hora de pôr à prova, essas pedrinhas fazem com que o vaso tenha rachaduras. E às vezes até prejudiquem a retenção dos líquidos. Fiquem pequenos furos, rachaduras. Mas o Senhor sabe de absolutamente tudo. Ele está no comando. Ele é quem forma todas as pessoas. O argumento de Paulo é convincente aqui. E como aplicação prática, nós temos que lembrar disso. Que é o Senhor quem cuida de todos. Ele é soberano, por isso o título, a soberania de Deus. Eu sei que nem todos vão aceitar isso. Eu sei que muitas pessoas que nos ouvem, talvez pela internet mais tarde, vão dizer justamente, não posso entender isso. Como Deus cria, é mais fácil imaginar que é no processo que eles se perdem. Não, não é no processo. É já no ato da criação que o Senhor faz isso. E essa é a parte mais difícil da doutrina da eleição. Essa é a parte mais complicada de aceitar, de que alguns são formados, são feitos para a destruição. Muito bem. Para aqueles que acham que podem viver a sua vida sem Deus e dizer isso não se aplica a mim, lembro-lhes o que está escrito no Salmo 2, verso 4 a 5. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Vamos ao ponto de número 2. Nós temos aqui, apresentados pelo apóstolo Paulo, 2 tipos de vasos que Deus criou. O que será que Paulo quis dizer com vasos de honra e vasos de desonra? Ora, nós sabemos que alguns são belos e delicados. Vasos de barro bem feitos, bem ornamentados, eles são valiosos. Um belo vaso, ele é colocado para ficar em exposição. E se esse vaso for para flores e tiver flores ali bonitas, ainda vai destacar a beleza do vaso. Mas existem vasos que nós sabemos que não são para estar diante das outras pessoas. Não no sentido de beleza, não no sentido de ornamento, mas muitas vezes diante das pessoas num sentido de utilidade. Quantas travessas de barro vocês têm em casa, de cerâmica? Vocês têm isso em casa? Aqueles refratários que vão no forno? Aqueles que podem aguentar o calor e que não vão estragar?
Existem vasos que também eram assim. Eu, por exemplo, tenho uma panela de barro em casa. E olha, o peixe que é feito ali é gostoso. Pelo menos é o que dizem aqueles que comem do peixe. É uma panela boa de cozinhar, mas é de barro. E daí já não tem tanta beleza, mas tem utilidade. Naquela época de Jesus, os pratos também, muitos deles eram de barro. Talheres para mexer também eram de barro. Utensílios domésticos eram feitos de barro. Então havia objetos de todas as formas, de todas as naturezas, mas o apóstolo Paulo vai falando de vaso. Quais seriam esses vasos de desonra? Quais seriam esses vasos que não devem ficar diante dos olhos, mas escondidos? Aqueles mais antigos ainda vão lembrar disso. Tínhamos alguns que nós usávamos embaixo da cama. São vasos que vão coletar essas coisas, dejetos. E esses, obviamente, não tinham muita honra. O apóstolo Paulo vai falando que alguns são para ornamento e outros para destruição, para serem escondidos, para ficarem longe dos olhos. O apóstolo Paulo, então, faz essa distinção e, independentemente do que nós podemos imaginar a esses vasos, todos eles têm uma função. A função que o Senhor lhes destinou. Assim nós justificamos a existência de tiranos, de déspotas, de pessoas loucas, daqueles que realmente constroem bombas e destroem vidas, porque o Senhor tem um propósito, porque eles são receptáculos para a ira divina. No tempo certo, o Senhor há de lhes falar, como nós falamos no Salmo de número 2. No tempo certo, eles receberão a ira de Deus. No tempo certo, estas coisas acontecerão, e nós esperamos isso com paciência. Verso 22 fala sobre isso. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Eles existem, estão diante dos olhos de Deus, eles fazem atrocidades porque o Senhor tem um propósito. E não somos nós quem estabelecemos esses propósitos, é o Senhor. Devemos aceitar, porque aceitar dói menos. Em contrapartida, vamos sair um pouco da visão desses vasos de desonra e voltando para os vasos de honra, observem como Deus chama aqueles que são específicos para isso, para honrá-lo. Vejam lá, verso 23. Se aqueles são destinados à ira de Deus, para receber a ira de Deus, aqueles a quem o Senhor chama de vaso de honra, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Então, a maior honra que nós podemos dar ao Senhor aqui, segundo a ideia do próprio texto, é quando nós temos misericórdia. Quando a misericórdia de Deus se vê em nós, se vê em nossas palavras, se vê em nossas atitudes, se vê no fato de que nós não somos como os outros. Há uma distinção clara, porque nós temos misericórdia. E agora somos obrigados a lembrar o que significa misericórdia. O Senhor mesmo diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Ele quer um povo que esteja no exercício da misericórdia. Mas o que é misericórdia? Temos dito para vocês que misericórdia é fazer pelo outro aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. É quando você estende a mão. Eu olho para a palavra de Deus e vejo na narrativa de Mateus o finalzinho do Sermão do Monte. Está lá
capítulo 5 a capítulo 7, é o Sermão do Monte, e quando vai anteceder ali o capítulo 8, acontece algo interessante. Abram lá. Mateus, capítulo 8. O Senhor vem descendo o monte e vem acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. O estado emocional daquele povo é descrito no capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui nós entendemos muito bem. O Senhor pregou um sermão maravilhoso. O sermão do Senhor Jesus Cristo atingiu corações. Eles estavam maravilhados. Agora, na medida em que eles descem do monte, vem ao encontro deles um leproso. E aí começa o capítulo 8. Observem ali. Esse se achega ao Senhor Jesus Cristo, pede a cura. Está ali no verso de número 2. E olha a atitude de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Quero ser limpo. O ato do Senhor Jesus Cristo tocar um leproso o tornava impuro. O ato do Senhor Jesus Cristo se aproximar do leproso já o fazia condenável aos olhos dos rabinos da época, dos religiosos da época. O fato de Jesus parar e dar atenção a uma pessoa miserável já era um ato execrável, por si só. Mas o Senhor tocou esse homem, estendeu a sua mão, colocou sobre o seu ombro, olhou nos seus olhos. Segue o texto. Ele fica limpo. E diz o versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Pergunta: por que Jesus diz, olha para ele ali e diz, não o digas a ninguém? Ele não estava cercado dos discípulos? Não havia uma multidão descendo com ele do monte? Eles não viram esse milagre? Não, não viram. Porque à medida em que o leproso veio se aproximando do Senhor Jesus Cristo, a multidão retrocedeu. Eles não queriam se relacionar com o leproso, eles não queriam ficar impuros, eles não queriam isso para eles. E quando Jesus o cura, eles não veem essa cura. E quando aquele homem sai da presença de Jesus e vai para lá, ele diz, olha, vai lá no templo e mostra isso para o povo. Não é só para os sacerdotes, é para o povo. Porque eles não viram. Porque eles não tiveram misericórdia. Misericórdia é quando você se aproxima de uma pessoa que está precisando da sua ajuda, que pede a sua ajuda, que procura uma luz que ele não tem, mas você tem. Por que essas pessoas procuram a luz? Porque elas estão em escuridão. E não é só uma escuridão mental, é uma escuridão espiritual. E quando eles olham para vocês e vão atrás de vocês, é porque vocês têm essa luz de Deus brilhando sobre vocês. É a resplandecente luz do Senhor. E vocês serão vasos de misericórdia às pessoas na medida em que vocês estenderem a mão e disserem, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amados, isso é mais do que dar esmolas. Quem dá uma esmola mantém o pedinte na condição de pedinte. Quem dá um prato de comida mata a fome na hora, mas a fome dali 3 horas vai acontecer de novo. Ela vai acontecer de novo.
A misericórdia é algo que faz uma transformação. É algo que acolhe, é algo que insere de novo dentro da comunidade, como Jesus fez com esse homem. Quem poderia dizer para todo mundo que aquele homem estava limpo? Os sacerdotes. Quem poderia inseri-los de novo na sociedade e proclamar, olha, a graça de Deus se manifestou sobre a vida desse homem? Só os sacerdotes. Mas uma vez feito isso, aquele homem voltaria à sociedade. Nós precisamos ajudar aqueles que nos pedem. Aqueles que precisam de direcionamento para as suas vidas. As pessoas têm fome, mas não é de pão, é da palavra de Deus. Elas buscam a luz de Deus porque precisam e querem e estão desesperadas. Pessoas que estão em crise no seu casamento chegam para você e perguntam: o que eu faço? Seja misericordioso e mostre o que a palavra de Deus manda. Pessoas chegam para vocês e dizem: eu não sei o que fazer com os meus filhos. Estenda a mão e ajude. Não se cale. Não resmungue. Não fique com elas dizendo: eu também não sei o que fazer com a minha vida. Porque se você não sabe fazer o que deve fazer com a sua vida, é sinal que você precisa muito da glória de Deus. É de se aproximar de Deus, é de conhecer mais a palavra de Deus. Eis aqui o guia, o manual do fabricante, aquele que tem todas as respostas para a minha vida e para a sua vida. É nesse livro sagrado que nós encontramos isso, na palavra de Deus. E se você não tem respostas para a sua vida, é porque você não tem lido a palavra de Deus, você não ama a palavra de Deus, você não cumpre a palavra de Deus, e daí você não vai poder ser vaso de honra para ninguém, não vai poder ser vaso de misericórdia para absolutamente ninguém. Nós somos chamados para sermos vasos de misericórdia, para ser sal da terra e luz do mundo, para ajudar pessoas, assim como o Senhor nos ajudou. Nós que andávamos em trevas e Ele nos mostrou a sua maravilhosa luz. Mas Ele mostrou a sua maravilhosa luz através de quem? De alguém. De alguém que foi um vaso de misericórdia e mostrou misericórdia a nós. É assim, simples assim. Precisamos lembrar disso. E quero também lembrar-lhes de um outro fato. Vasos de misericórdia não retêm a graça de Deus para si, mas eles repartem, eles dividem, e não falta nem para eles e nem para aqueles a quem eles atendem. Lembram da história da viúva que recorreu a Eliseu, dizendo: olha, vem aí o credor, vai levar a mim e os meus filhos como escravos, teu servo, meu marido, que morreu, ele nos deixou essa dívida, e agora o que eu faço? E Eliseu pergunta para ela: o que você tem? E ela diz: a tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. E então Eliseu diz para ela: olha, vai, volta para a tua casa, chama os teus filhos, pede vasilhas pela vizinhança, não poucas, muitas vasilhas, pede essas vasilhas. Entra em casa, fecha as portas, pega a botija de azeite que você tem e deita o azeite dessa botija nas outras vasilhas. A mulher obedeceu. Entrou em sua casa, fez conforme a palavra do profeta. E o que aconteceu com a botija de azeite dela? Uma espécie de cornucópia. Quanto mais ela deitava aquele azeite nas vasilhas, a botija não se esvaziava, permanecia cheia. E assim foi até a última vasilha. Quando ela pede para o seu filho: olha, me dá mais uma vasilha. E ele diz: mãe, acabou. Diz a palavra de Deus que então, e somente então, o azeite da botija parou. Ela chegou para o profeta e contou: olha, fiz isso, deu certo, e agora?
Como quem diz, eu ainda estou perdido, ainda preciso de luz, ainda preciso da sua ajuda. E o profeta diz, vai, venda, pague a dívida e viva do resto. Ou seja, foi tanto azeite que era capaz de pagar a dívida e garantir o seu sustento. Quando nós entendemos que nós somos essa botija de azeite nas mãos de Deus, quando nós entendemos que nós somos esse vaso de misericórdia nas mãos de Deus, nós podemos ajudar não uma pessoa, não duas pessoas, mas todas as pessoas que o Senhor nos trouxer. Todas essas vasilhas que precisam ser enchidas pelo Espírito Santo de Deus. Todos estes que precisam ouvir da palavra de Deus. Esses vasos de honra devem ser espalhados pelas nações e devem ser usados para a glória de Deus. Essa é a nossa aplicação prática para esse ponto. Mas nós temos aqui também, no próprio texto, como se houvesse um vaso diferenciado, que é o vaso de Israel. O que acontece com Israel? Israel, um povo diferente, um povo que foi chamado para ser santo, o povo que foi chamado para ser essa vasilha, para ser essa bênção entre as nações. O que acontece com eles? E o apóstolo Paulo vai dizendo que acontece exatamente o mesmo. Que muitos dos israelitas não vão alcançar a salvação. Que somente um remanescente vai alcançar. Que somente um remanescente vai obter essa bênção da parte de Deus. E ele cita Isaías, no verso 29. O profeta Isaías deixa claro que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O profeta Isaías, 750 anos antes, vai dizendo exatamente isso. Não é para todos, é para alguns. E esses alguns serão os que o Senhor escolher. Esses é que vão permanecer. E então ali nós temos os versos 30 a 33, a questão da rejeição de Deus. Deus vai dizendo que isso é para os gentios. Por causa da rejeição do povo, que já estava prevista, já estava determinada, nesses vasos de ira, então os gentios foram abençoados. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não atingiu, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Então, meus irmãos, não somos vasos de honra nas mãos de Deus porque merecemos ou porque nos esforçamos, mas simplesmente porque nós obedecemos. Porque simplesmente fazemos aquilo que Deus nos criou para fazer. Simplesmente não nos deixamos levar de roldão pelos valores deste mundo, mas permanecemos firmes na certeza de que é o Senhor quem cuida de nós. O vaso de Israel é igual aos outros vasos. Alguns são vasos de misericórdia e outros não. Alguns alcançarão a justificação pela fé, como Abraão, e como outros que a palavra de Deus no Antigo Testamento cita, mas nem todos. O Senhor é quem faz os vasos, para honra e para desonra. E cada um vai agir de acordo com a sua criação. A aplicação prática está no verso 33, que cita Isaías, capítulo 8, versos 13 a 14. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Paulo diz nas entrelinhas que Jesus é essa pedra de tropeço e rocha de escândalo. E esse pensamento ele vai desenvolver melhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, concluindo a mensagem dessa noite, há aqui um desafio para as nossas vidas. Se somos os eleitos de Deus, fomos chamados por Ele, devemos ser vasos, sim, de honra, vasos de misericórdia, vasos que servem e honram aquele que os criou, aquele que os ama, aquele que os fez para a sua honra e para a sua glória. Vasos que estão dispostos a estender a mão como Ele nos estendeu a mão. Como o Senhor Jesus Cristo fez na própria cruz, abrindo os seus braços, acolhendo a todos aqueles que pecaram. Acolhendo a todos aqueles que o Senhor escolheu. Meus amados, que nós sejamos vasos de honra nas mãos de Deus. Não vasos que vão receber a ira, mas aqueles que vão achar graça. E que vão ser misericórdia para aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor Deus desafie o nosso coração a vivermos isso, cada dia da nossa vida.